do país da Indonésia, mas queremos também, nesse momento, enfatizar que diz o apóstolo Paulo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, isso dos gentios, dos judeus e também dos gregos, para todos. O apóstolo Paulo ele disse também que o Evangelho é o poder de Deus. Ele também disse que ai de mim se não pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado aos quatro cantos da terra. E a Indonésia, irmão, quando se trata deste país, muitas pessoas ficam chocadas de um país da Ásia passar por tantas coisas que passou a Indonésia e hoje se torna um país cristão. Mas o que está acontecendo hoje no mundo, quando nós observamos o mapa geográfico, segundo os estudiosos, eles revelam a janela 10x40, aonde estava instalado na Ásia e uma parte da Europa. Vocês estão até mesmo achando que não está aqui na América, pois já chegou aqui na América. Já chegou aqui. Aonde os países da América do Sul não podem mais pregar o Evangelho na América do Sul. Na América Central, alguns países não podem mais pregar o Evangelho. Pastores sendo presos, bispo, padre sendo preso. E nós achamos que isso só acontece lá na Ásia. Não, irmãos. Está aqui nossos vizinhos, perto de nós. A igreja deve orar. A igreja precisa orar. Mas a Indonésia, irmãos, passou por um momento difícil e está vencendo para a glória do Senhor Jesus. Como é a perseguição dos cristãos na Indonésia? A Indonésia assumiu um papel de ser um país islâmico. A cada dia o islamismo cresce de uma forma assustadora. Se os irmãos tivessem a ideia como cresce. Quem conhece o islamismo? Já ouviu falar? O Islã, 1, 2, 3. Mas muitos irmãos aqui não conhecem, não. Quem não conhece faz assim. Quem não conhece nunca ouviu falar. Olha, os irmãos levantou, não ouviu falar. O islamismo, irmão, eles têm duas linhas. Tem um que prega Deus como Alá, que eles adoram. Tem uma linha mais radical, chamados de homens bomba, que luta por uma causa, que tem os grupos que levam jovens que não tem nenhuma expectativa de vida, faz uma lavagem cerebral. Nosso país teve jovem levado pelo Islã para se tornar homens bomba. Esse jovem, irmão, foi iludido dizendo que após a morte ele
dizendo que é por uma causa, a causa de Allah. Essa é a ala radical do islamismo. Mas, irmão, se nós observarmos, muitas pessoas que tentam sair do islamismo não conseguem. Quando a pessoa entra, ela não consegue sair, porque eles ameaçam até de morte. Mas vamos falar um pouco aqui sobre isso. Olha, a origem muçulmana, ela se enfrenta-se da desaprovação, a intenção e a pressão para retornar ao Islã, o abuso verbal e possivelmente o isolamento social, em alguns casos, por praticarem o cristianismo. E nós observamos que quando um membro da família ele está na religião do Islã e sai um membro da família, é perseguido até a morte. Se você entrar, não pode sair mais. E tem se instalado sobre todo o continente do mundo. E nós? O que nós devemos fazer? A igreja precisa orar. Cada vez mais orar. Precisa cada vez mais buscar a presença de Deus. Aqui nos fala, irmãos, que se for uma mulher, ela pode ser obrigada a se divorciar, a enfrentar abusos psicológicos, incluindo uma ameaça de morte. Graças à polícia do interiorismo, a violência física contra os cristãos por extremistas islâmicos não é comum. No entanto, é comum que os novos convertidos deixem a comunidade de origem para fugir da pressão. É triste, né, irmão? Um país que hoje está se tornando cada vez mais cristão, não é mesmo? Mas a perseguição ocorre. É muito difícil tirar o convertido ao Islã para o Evangelho. É muito difícil. Por causa da perseguição e da pressão que a família toda sofre. Mas em áreas rurais, as igrejas que são vistas evangelizando enfrentaram a oposição dos extremistas islâmicos. Em algumas regiões, as congregações não tradicionais lutam para obter permissão para ter um local para o culto. E é comum que as autoridades ignorem todos os documentos dela. Por quê? Porque a maior parte ela segue o islamismo. Não vai facilitar para o Evangelho, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É difícil, irmãos? Mas não é impossível. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que conduz a igreja. O Espírito Santo de Deus é Ele que está sobre a terra. Enquanto o Espírito de Deus, enquanto Ele estiver aqui na terra, o mal jamais vencerá. Essa é a diferença. Enquanto o Espírito
tem o Espírito de Deus, a igreja tem o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Aleluia. O que mudou este ano? O que mudou? A situação dos cristãos na Indonésia não mudou muito. Aqui nos fala que na lista mundial da perseguição de 2023, embora a ameaça de ataques violentos de extremistas islâmicos parece ter diminuído, exceto por ataques individuais de muçulmanos radicais, mas a violência contra os cristãos ainda ocorre, inclui alguns assassinatos baseados na fé. Quem persegue os cristãos na Indonésia? A opressão islâmica. Geralmente são grupos menores, radicais, dentro do grupo. Mas na Indonésia são ainda cidadãos, quadrilhas, oficiais do governo, líderes religiosos, não cristãos, grupos religiosos violentos, grupos de pressão ideológica, diante de alguns partidos políticos também. O Brasil não é diferente. Nosso país estamos vivendo, tem alguns deputados aí, eu vou revelar o nome porque é público, isso é público, o deputado é público, ele falou publicamente. Milton, ele fez uma lei juntamente com aquela carioca, esqueci o nome dela agora, mas vou lembrar. Não, carioca da minha cor, assim, torradinha igual a mim, Benedita da Silva, junto com Milton, eles têm uma lei no Congresso do incesto, pai com filho, irmão com irmão. Pode casar, pode haver incesto. Tá lá, só vocês pesquisarem. Vai pesquisar lá. Vai lá, crente, dá uma olhadinha lá. Pesquise.
seja de tu, Simão Bajonas, que não revelaste a minha carne e meu sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, tu és pedra pequena, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, esta pedra, que é Jesus que está aqui esta noite, eu edifico a igreja poderosa, eu edifico a igreja forte, eu edifico a igreja destemida, que a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quanto mais ele persegue a igreja, quanto mais se levanta contra a igreja, mas é o momento que a igreja mais cresce. Tem que vir. Quanto mais perseguindo a Indonésia, mais a Indonésia está crescendo. A igreja da Indonésia cresce cada vez mais. Porque o poder de Deus, isso é o poder de Deus, irmãos, a cada dia crescendo no meio do seu povo. Aleluia. Irmão, religiões na Indonésia. A que mais cresce, sabe qual é? Quem pode dizer? A que mais tem crescido na Indonésia? Em um país de 279 milhões de habitantes. Qual é a religião que mais está crescendo na Indonésia? Cristianismo. O cristianismo, irmãos, aonde dominou o Islã, o hinduísmo, que era das religiões fortes na Indonésia, hinduísmo, o islamismo. Hoje o cristianismo cresce de uma maneira gloriosa. Aleluia, glória a Deus. São 22 milhões ou 22 milhões de protestantes. Imagine aí 22 milhões de protestantes e 12 mil católicos. Está crescendo ou não está crescendo? Isso quer dizer, meu pastor, que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tem muita coisa aqui, irmão, mas não dá tempo, não quero ser enfadonho, porque tem muitas coisas para acontecer aqui. Eu quis enfatizar também sobre o nosso país, sobre a América. Olhe pela América, olhe pelo continente que nós vivemos. Ore pela América do Sul, onde nós estamos. Estamos passando um momento difícil na América do Sul. Precisamos da sua oração. Tá certo? Ore para Deus fazer segundo a sua vontade, para um grande avivamento.